Ao longo das décadas, muita coisa bizarra já foi vendida como brinquedo, de kits com material radioativo a bonecas que literalmente mordiam crianças. Parece que ninguém parava para pensar no perigo. Hoje a gente olha para trás e se pergunta como é que deixaram isso acontecer. Conheça os brinquedos clássicos que foram banidos. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já teve aquele boneco do Power Rangers que trocava de cabeça, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Esse brinquedo é tão absurdo que hoje parece uma lenda urbana. Em 1950, a empresa Ace Gilbert decidiu que era uma ótima ideia ensinar física nuclear para crianças. E para isso, lançou um kit que vinha com material radioativo de verdade. Eu não tô brincando. O laboratório de energia atômica trazia 4 amostras reais de minério de urânio e 3 fontes de radiação diferentes. Para brincar e se divertir, a molecada ganhava um detector de radiação funcional e até um gibi ensinando a dividir átomo. Demorou um pouco, mas logo perceberam o óbvio. Aquilo representava um risco gigantesco à saúde e podia emitir radiação perigosa, se mal manuseado, para a família toda, mano, mas principalmente para a criançada, com risco de desenvolvimento de doenças sérias como a leucemia. Com as preocupações aumentando, relatos de intoxicação e até um parecer da comunidade científica americana, o produto foi considerado impróprio e retirado às pressas do mercado. Quem aí não lembra do filme do Tarzan de 99? Aquele sucesso todo, é claro que virou um monte de produto, que foi de jogo a chocolate. Só que a Mattel decidiu lançar o boneco do herói e bicho, deu muito ruim. O brinquedo até parecia legal, gravava sua voz e repetia, mas o problema, mano, era o movimento específico que ele fazia com o braço. Um movimento, digamos, sugestivo. Ao mesmo tempo que virou piada, os pais obviamente surtaram e a Mattel tentou dizer que era coisa da cabeça dos adultos, mas a chuva de reclamação foi tanta que eles fizeram um recall do Tarzan do Fap Fap para arrumar esse movimento aí, mano. Mas depois o hype do filme já tinha passado e ele acabou ficando encostado nas prateleiras. Nos anos 90, uma novidade virou um verdadeiro surto coletivo, o bichinho virtual. O original da Bandai era caro, então o Brasil abraçou as imitações, tipo o Hakuraku, que vendia em qualquer camelô pelo país inteiro. A febre foi tão grande que até o Gugu lançou sua própria linha, os Pups do Gugu. Vocês já viram muitos bichinhos virtuais, mas não os meus. Chegaram os Pups do Gugu. Tem o Dino, o cachorro e o pinguim. O problema é que o que parecia só um brinquedinho inofensivo virou o terror dos pais e professores. O Tamagotchi Xing Ling apitava a qualquer hora, até de madrugada, pedindo comida, banho e atenção. Tinha criança acordando no meio da noite para cuidar do bichinho virtual e na sala de aula então ninguém prestava atenção em mais nada, era só o barulhinho do Tamagotchi tocando e a turma toda largando o caderno para alimentar o pet pixelado. A coisa saiu tanto de controle que em 97 criaram uma lei específica para proibir esse brinquedo nas escolas. Só que a burocracia demorou tanto que quando a tal lei finalmente saiu, ninguém nem brincava mais com o bicho virtual. Quem diria que uma coisa tão inofensiva pudesse causar tanta confusão, né? Bagunça, ação e adrenalina. Essa aqui é bizarra, hein? Você já ouviu falar das bonecas Repolho Pet Kids? Nunca nem vi. Foram lançadas nos anos 80 e ficaram bem populares nos Estados Unidos, até que lançaram uma versão que comia de verdade. A criança dava comidinhas de plástico para ela e um mecanismo interno, bem forte por sinal, mastigava e mandava tudo para uma mochilinha nas costas. O problema é que o mecanismo não tinha botão de desligar e puxava sem parar. Se tivesse pilha, ele estava mandando para dentro. O resultado foi uma série de incidentes pelo país. A boneca não diferenciava a comida de plástico do dedo de uma criança e vários relatos de dedos machucados começaram a surgir.
Mas o pior foi quando a boneca agarrou o cabelo de uma menina e arrancou uma mecha da coitada. Não deu outra, né? A boneca gulosa foi recolhida às pressas e banida em poucos meses, antes mesmo de chegar aqui no Brasil. Ainda bem. Se você cresceu nos anos 90 e 2000, você teve ou infernizou alguém com um daqueles lasers que se encontrava para vender em qualquer lojinha de R$ 1,99. O mais comum era o chaveirinho, geralmente dourado ou preto, que as crianças usavam para mirar em tudo, brincar com gatos e até apagar poste, que não passava de uma lenda urbana, né? As mais cobiçadas vinham com várias ponteiras que trocavam a imagem, projetando diferentes desenhos na parede. Mas o pessoal curtia mesmo era meter na cara dos outros, meu irmão. O que parecia só uma brincadeira de criança sem consequências, na verdade era algo muito perigoso, porque o feixe de luz podia causar danos graves e permanentes na visão se apontado para os olhos, mesmo sendo considerado apenas um brinquedo. Até que em 2014, o Inmetro acordou para o perigo e proibiu a fabricação, importação e venda de qualquer brinquedo com laser potente, além de recolher tudo o que já estava no mercado. Está proibida a fabricação, a importação e a venda aqui no Brasil de brinquedos com fonte de radiação laser de potência superior a 1 mW. Pode reparar, de uma hora para outra, esses chaveiros simplesmente desapareceram. O ioiô clássico, aquele de plástico ou madeira, foi um sucesso por décadas, né? Brinquedo raiz, super popular. Mas aí foram mexer em time que estava ganhando e não deu bom. No começo dos anos 2000 inventaram um tal do ioiô de silicone, a versão Nutella. Era uma bola meio gosmenta, cheia de gel e com um elástico que ia longe para segurar. O problema é que a corda elástica era um perigo. Lá na Europa começaram a surgir vários relatos de crianças que se machucaram feio com o tranco que o brinquedo dava, voltando no rosto da molecada. Quando ele chegou no Brasil já veio com uma fama ruim e foi proibido rapidinho. As lojas grandes tiraram de circulação, mas em camelôs e lojinhas de R$ 1,99 o bichinho continuou vendendo à torto e direita. E não era difícil de achar por vários anos, até desaparecer por conta própria mesmo. Alguns brinquedos estão na cara que podem causar danos sérios às crianças, mas alguns o pessoal nem desconfia. Esse foi o caso da Polly Pocket, que trocava de roupinha. Você lembra desse brinquedo? Não era nem a clássica, tá? Que disputou o mercado com a Barbie, mas sim uma versão que usava ímãs minúsculos para prender as roupas no corpo da boneca. Acontece que esses ímãs começaram a se soltar com o tempo, e lá nos Estados Unidos o bicho pegou. Foram mais de 170 reclamações, incluindo 3 crianças que engoliram as pecinhas e precisaram de um atendimento de emergência. Polly Pocket, uma das mais vendidas no Brasil, foram retirados das lojas nos Estados Unidos por recomendação do governo. O escândalo foi tanto que dos 8 modelos que corriam esse risco, 4 deles estavam sendo vendidos aqui no Brasil e o Inmetro tinha dado o selo de aprovação para elas como se fossem seguras, o que até abalou a confiança do pessoal no órgão que justamente existe para evitar esse tipo de coisa. No final, o kit da Polly, com roupinhas de imã, foi proibido aqui só depois que a bomba explodiu lá fora. Outro objeto que explodiu e sumiu logo em seguida foi a pulseira bate-enrola. O negócio era curioso, você dava um tapa com ela reta no pulso e ela virava uma pulseira. Tinha de toda cor e desenho e até uma versão que era relógio, virando uma febre tão absurda que até a Coca-Cola fez uma promoção com elas. Junte 3 tampinhas ou selos de qualquer produto Coca-Cola e por um precinho especial você leva na hora um exclusivo relógio com pulseira bate e enrola. O problema era o segredo de fabricação. Por dentro daquele tecido, o que fazia a mágica acontecer era uma lâmina de metal, e aí já viu, né? Quando o tecido rasgava, o brinquedo virava uma verdadeira navalha afiada. A gente recebeu uma denúncia dessa pulseira que ela feriu uma criança, nós instauramos o processo administrativo e deflagramos então a operação bate-enrola. Não demorou muito para relatos de crianças com o braço cortado começarem a aparecer aos montes, até que elas estavam proibidas em todo o território nacional. Mas e aí, você chegou a brincar com elas?
Esse aqui talvez seja um dos brinquedos mais casca-grossa que fez sucesso ali nos anos 70 a 90. Ele tinha vários nomes como Bate-Bag, Bate-Bate ou Bolim Bolacho, mas o apelido que realmente pegou foi o de Quebra-Dedo, e esse nome não era à toa, né? Apesar de ser super colorido, ele parecia mais uma arma medieval do que algo para criança, já que basicamente se tratava de duas bolinhas pesadas ligadas por um barbante ou nylon resistente, e o lance era bater uma na outra o máximo de tempo que conseguisse. O problema é que ele ia ganhando cada vez mais velocidade e uma hora ficava impossível de manter, fazendo com que o brinquedo se tornasse uma máquina de moer dedo alheio. Tá quanto? Um é 3, 2 por 5. Vários modelos fluorescentes, à noite fica claro. Era a armadilha perfeita, custava pouco, vendia em qualquer esquina e todo mundo queria um. O sucesso foi tão grande que o brinquedo continuou sendo vendido por décadas, mas no finalzinho dos anos 80 veio o fim da festa. Ele foi finalmente proibido. O motivo? Além do barulho irritante que enlouquecia os professores, várias crianças começaram a se machucar em desafios malucos durante o intervalo na escola. Um clássico que seu pai e seu avô podem ter brincado, mas que hoje talvez seja mais comum para o pessoal do interior, é o estilingue, ou baladeira como é conhecido aqui no norte, que sempre foi visto como um brinquedo, mas na real ele é meio que uma arma rudimentar que as crianças costumavam brincar. E o problema é que muitas vezes era usado para maltratar animais ou acertar os outros, afinal de contas é uma forquilha com um elástico que lança pedras em alta velocidade. Vai servir para quê além disso, não é mesmo? A treta foi crescendo tanto que várias cidades do Brasil simplesmente proibiram o brinquedo. O estilingue por aqui virou projeto de lei em tramitação na Câmara. No projeto há também artigos proibindo o corte de árvores para a confecção de estilingues. Em alguns lugares, até de cortar galho de árvore para fazer o estilingue virou crime, enquanto outros obrigavam um registro para usar esse brinquedo aí que passou a ser visto como algo sério. Hoje não é crime ter ou brincar com desses, mas claro que vai do bom senso dos pais, né, de dar um negócio desses para uma criança. Nos anos 80, a brincadeira de polícia e ladrão era meio realista demais, porque as armas de brinquedo chegavam a ser tão idênticas às de verdade que assustava. Mas o caos mesmo veio nos anos 90, com as pistolas de pressão de plástico que vendiam em qualquer esquina. O tiro das bolinhas chegavam a arder e deixava a molecada toda marcada, além de serem quase réplicas perfeitas de armas reais. Depois de vários anos no mercado, o governo foi lá e criou uma lei para proibir tudo, tanto as armas futuristas quanto as realistas. As lojas que vendem armas de brinquedo receberão uma advertência e têm 30 dias para tirar o produto da prateleira. A multa para quem não cumpre a lei é de R$ 510. A ideia era simples. Brinquedo não podia mais parecer uma arma de verdade, só que o tiro saiu pela culatra. Até as inofensivas, como as pistolinhas de água, acabaram entrando na proibição. Um caso que deu super certo no Brasil, mas virou um escândalo lá fora, a pelúcia dos Teletubbies. De novo. Por aqui, a Estrela lançou os bonecos falantes com as vozes em português, e foi só alegria, a criançada adorou. Mas nos States a história foi bem diferente. Os pais começaram a perceber que a Po estava falando palavrões. A fabricante tentou se defender dizendo que tudo não passou de um mal entendido, mas o estrago já estava feito. A explicação mais aceita é que a atriz responsável pela voz da Po era de Hong Kong e falava cantonês. Algumas expressões do dialeto dela, quando reproduzidas na gravação em inglês, soaram extremamente estranhas e até ofensivas, parecendo que o boneco pedia para alguém morder as partes dela. And then someone said, "Oh, don't worry about it, just do the job. No one will ever remember it." And here we go. O resultado foi um verdadeiro caos, uma enxurrada de devoluções, protestos de pais indignados e lojas sendo obrigadas a tirar o brinquedo das prateleiras para evitar mais confusão. O caso virou notícia em vários jornais e entrou para a lista das maiores polêmicas envolvendo brinquedos infantis.
Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.